Bem, pessoal, tudo bom? A ideia desse vídeo aqui é resumir o que a gente conversou hoje, né? Porque assim, no final das contas, a gente fez lá a gravação, tudo, mas ficou bem extenso, né? São 2 horas de conteúdo praticamente. E como é um conteúdo de um bate-papo, no formato que ele tá lá, tá muito bruto, né? Então acho que não é um conteúdo legal de você assistir, assim, que o pessoal acho que vai muita gente entrar lá, ver que tá difícil de acompanhar e não tá tão legal. Então a ideia do resumo é formatar um pouquinho melhor. Então um resumo do que a gente falou, conversou. E para ficar também um pouco menor o vídeo, espero que acho que no máximo meia hora vai durar. E vamos então fazer um resumo aqui, eu vou fazer um resumo do que a gente falou. Bem, o primeiro ponto aqui foi uma provocação, né? Sobre essa frase que a gente usa, a gente gosta muito de Great Code starts with amazing people. Se isso é uma verdade ou não, né? E assim, a gente acredita que sim, a gente usa essa frase justamente porque a gente acredita nela, né? E aí tem alguns pontos que acreditamos porque que pessoas incríveis produzem códigos excelentes, né? As pessoas incríveis buscam resultados incríveis, né? Porque falar que ela produz em si seria muito otimista, e porque o nosso trabalho em si ele é resultado de muitas variáveis que muitas dessas variáveis nem sempre estão no nosso controle, né? Nem a respeito do nosso próprio trabalho, né? Porque se você tem lá, se você tem as melhores pessoas, pega e pensar lá nos melhores programadores que você já trabalhou, você reúne essa equipe e vai produzir código. É mais ou menos como você reunir vários jogadores excelentes e colocando uma seleção. Não é só o jogo deles que vai resultar numa partida boa, não. Tem um tipo de adversário, tem questões daquele jogo em si, no caso nosso, é, do projeto em si, o escopo, as complexidades e tudo mais. Então, assim, tem muitas coisas que não estão sob nosso controle, então afirmar que conseguem resultados incríveis seria um otimismo demais. E uma falsa impressão, né? E também aquela máxima que acho até cansativo de falar que a gente está sempre aprendendo, né? Então a gente tem pessoas incríveis que têm essa noção e buscam o aprendizado constantemente e elas têm consciência que elas serão eternos aprendizes. Isso é uma busca contínua. E outro ponto bem importante, né, é que elas ajudam as outras pessoas. Então, porque elas percebem que o trabalho é muito mais de equipe do que um trabalho individual. Por mais que às vezes você tenha pessoas que realmente produzem mais do que outras, o que vai fazer um projeto ser sustentável é a equipe inteira produzir bem, não apenas uma pessoa. E elas também não esquecem do lado humano, porque por mais que a gente vai falar sobre código aqui, tem a questão humana que muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, é o que mais impacta, né, na relação com o cliente em si, porque o cliente não vê o código que a gente gera, né? Ele vê a tela, ele vê as reuniões, como que a gente se porta diante de uma situação. Então, no final das contas, o lado humano acaba sendo, felizmente e também infelizmente, por outros aspectos, a parte mais importante. Assim, se você for um cara que produz o código de excelência lá, mas não sabe conversar com o cliente, não sabe lidar, não sabe ponderar o que ele te pede, não vai resultar num trabalho legal. Por mais que no final das contas o trabalho em si, que é o código, tá legal. Assim, o codificando melhor, no final das contas, resume em código com maior qualidade. O que aí traz pra gente uma outra pergunta aí do que é qualidade, né? Porque qualidade é uma palavrinha também que é muito subjetiva, né? Aliás, o assunto nosso, no final das contas, ele é muito subjetivo, entendeu? Então a ideia, no final das contas, é tirar um pouco essa subjetividade e conversando mais, debatendo mais. Então, acho que esse aqui é só das formas que a gente tem pra gente falar um pouco mais. Então, sobre qualidade, a gente tem a literatura aí, a ISO 9126, que ela põe essas características, né? De funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. O que a gente vai falar aqui é muito mais sobre a manutenção em si, né? O quão fácil que é manter o software, tanto durante o desenvolvimento como após ele, né? E também tem a questão da qualidade, um aspecto da nossa realidade em si, né? Que até rima no final das contas. O código que atende às necessidades é um fator, né, que atende o que o cliente precisa, que acaba no final das contas caindo aqui no que resolve o problema do cliente e que entrega no prazo.
E assim, na nossa realidade, o que muitas vezes vai impactar na qualidade é justamente o prazo e o escopo, né? Então, assim, é aquele famoso tipo triângulo lá do tempo, o dinheiro e a qualidade, né? Então, o que eu trago aqui de proposta para a gente mudar é as necessidades. As necessidades têm que ser, é, principalmente em alguns contextos que o projeto é de longo prazo, tem que ser muito mais do que às vezes a gente está acostumado de apenas resolver, sai, resolveu, pronto, já era, entrega a tarefa, move o card e vamos para a próxima, sabe? Essa postura muitas vezes ela pode ser útil no momento lá de correria, de um bug fix, de uma coisa que está atrasada, mas assim, isso não pode ser a rotina, não pode ser a forma padrão do trabalho. E aí quando a gente fala necessidades, o que eu coloco aqui para a gente de sugestão do que a gente pode fazer, né? Desde o simples trabalho aqui de revisar o nosso próprio trabalho antes do que a gente, antes de um commit, dar um git diff lá e olhar no código pensando o que pode evoluir aqui nessa função, essa classe está muito grande ou não, ela tem mais responsabilidade do que deveria. E lembrar que a refatoração ela é algo constante, né? A refatoração ela não é uma etapa lá, a parte de uma. Vai ter uma sprint específica de refatoração. Se você cair nessa dinâmica, no final das contas você falhou, porque o cliente não vai comprar a refatoração. É muito difícil você vender a refatoração. Então, ela tem que fazer parte do dia a dia, da própria sprint de tarefas em si. E outro ponto aí de qualidade é a criação dos testes automatizados, porque testar é algo complexo, é algo cansativo, então assim, você tendo testes automatizados, ele vai garantir o correto funcionamento e também outros aspectos que a gente vai falar mais para frente. E no caso do começo, iniciar pela parte mais complexa, pelo core da aplicação. E um ponto final aqui, quer dizer, um ponto final dessa lista em si tem várias outras formas, né, da gente poder ir além, em questão das necessidades, é estar sempre nos cobrando de aprender algo novo, né, porque tem casos que a gente está lá num projeto que a gente não conhece, que tudo é novo, né, que aí realmente você vai aprender automaticamente, e que às vezes você... E tem outros casos que você já está trabalhando num cenário lá que nem você está trabalhando com uma aplicação React e você já fez 5 aplicações React, então assim, não tem muita coisa nova assim, mas de repente o Redux é um conceito, é uma lib lá que você não conhece tanto assim, que você sempre tem dificuldade, então aproveita, estuda mais a fundo, vê a documentação, faz mais exemplos, testa, começa a testar componentes com Redux, como testar melhor e tudo mais, para realmente você ter o domínio daquilo, né? Isso é muito importante. E assim, tem projetos, tem situações que a gente deve ir além, não é um podemos que eu nem coloquei aqui, né? A gente deve ir além. Isso muitas vezes, esse devemos, tem que vir até do próprio cliente ou a gente já forçar isso em contrato, em questão de tempo e tudo mais, de tamanho de equipe e tudo mais, para poder garantir que a gente vai ter um processo que vai resultar no código que vai ser fácil de manter no futuro. E quais são os cenários que são esses? Né? Eu ponho aqui três casos, que projetos de tipo, longo prazo, né? Projetos que vão durar um ano, acho que tipo 3, 5 anos mais ou menos, assim, acho que é um tempo bom. Principalmente projetos que já estão em empresas estabelecidas, que a empresa já sabe o que ela quer, não é uma startup que está testando uma ideia, que realmente o software é só um teste em si, e não é o produto final, é muito mais a ideia em si que está sendo testado, que é o que vale do que o código. Então, nesse cenário, muitas vezes produzir com velocidade e às vezes deixando para trás alguns aspectos de qualidade é permitido, porque a ideia talvez não está válida, então o que ele quer é muito mais um meio de testar em si. E quando você está reconstruindo algo também, né? Porque se você está reconstruindo, muitas vezes você quer construir melhor, né? É difícil alguém querer construir algo de novo e de uma forma errada, né? Então, quando você está reconstruindo alguma coisa, acho que não tem dúvida, o próprio cliente já vai cobrar mais qualidade. E aí fica muito mais fácil quando o cliente também tem essa noção. Se ele não tem essa noção, é muito mais internamente mesmo, que a gente mesmo precisa se cobrar. E também tentar vender, tentar trazer o cliente para o entendimento de por que a qualidade é importante, né? E construindo para uma base
já existente de usuários, né? Tem muitos clientes nossos que já tem como tem tipo, vendedores, usuários que já tem só internamente tem muitos usuários. Então assim, nesse caso é uma aplicação que vai fazer sucesso, que vai viver bastante, então acaba entrando também no projeto de tipo longo prazo, que é uma aplicação que vai viver bastante, não é apenas um tipo MVP. Beleza. Falei bastante, tomei uma água aqui enquanto tô. As pausinhas que eu tô fazendo é porque eu tô tomando água. Então vamos ver um pouco de código, né? E aqui nessa parte aqui, aí foi um exercício bem legal. Deixa eu trocar aqui na gravação para poder mostrar o VS Code. Tá, então foi um tipo de exercício bem legal, com bastante participação do pessoal. Que basicamente eu mostrei aqui, vocês devem reconhecer, né, esse código aqui, do que ele resolve em si. É o TAUZ. Então, esse primeiro código aqui que eu fiz, esse código aqui foi eu que fiz mesmo, pegando algumas práticas ruins que a gente vê, tanto de teste que recebe, como a gente mesmo já fez, normal, errar, acho que isso também é bem importante colocar que o tipo, erro e o código ruim, ele é um processo, né, ele não tem como você, é muito difícil você codificar já um código legal, um código bom, ele faz parte de você codificar errado, é importante você evoluir. Então aqui a gente tem aqui uma função principal aqui, o TLG aqui que recebe a tipo, origem, o destino, o tempo e o plano. E aqui a gente começa a já ver, né? A gente está abreviando alguns parâmetros que não tem necessidade. Aqui seria tipo origin, então poderia ser tipo origin, tem essa economia de palavra é muito, não vale a pena. Aqui é destination, então só fazendo isso você já tira a dúvida de quem está lendo do que pode ser aquela variável, né? Aqui também o get price, tudo bem, get price, mas é preço do que isso, assim, para quem não conhece o projeto pode tipo, gerar essa dúvida. Então, assim, o código tem que significar muito mais do que apenas a lógica em si, né? E aqui embaixo a gente cai naqueles casos padrões, né, esse aqui é um código procedural, né? Aqueles códigos que a gente fazia na faculdade para poder resolver algum algoritmo e tudo mais, né? Basicamente if else e vamos lá, com if else a gente consegue programar tudo, mas isso serve para poder resolver algoritmos e é a base da programação, mas quando você está programando profissionalmente, você tem que pensar em manutenção, como outra pessoa vai ter que ler esse código, você mesmo vai ter que ler num tempo que você talvez não está com o contexto tão fresco na memória sua. Então aqui tem muita repetição, né? A gente vê, o próprio tipo, editor aqui no caso vai ajudar a gente, né? Então essa linha aqui repete 3 vezes, a lógica aqui interna mesmo, ela é repetida. A gente está usando tipo, um alinhamento muito alto, né? A gente tem aqui o tipo try e a gente tem aqui toda a nossa lógica em cima do tipo try catch. E aí tem if, tem outro if dentro de um if com else, então assim, é um código assim de até dá para entender assim, porque ele não é algo tão complexo, então você consegue identificar logo que tem essa repetição. Mas pensando isso num sistema, numa equipe que não tem a preocupação com a qualidade, se esse código se espalha, e esse do que vira o padrão fica completamente inviável de manter esse código, né? O código que vai ter muita duplicação, você vai ter que mudar vários arquivos de uma vez e que não é legal. Então, outro ponto aqui também é a questão, aqui em cima também a gente, como é uma lógica simples aqui, em vez da pessoa colocar num dicionário, no caso eu mesmo, em vez de colocar no dicionário, eu fiz com if e tipo else aqui também, para poder pegar o valor da chamada, né? E aqui eu estou tipo, lançando uma exceção, sendo que assim, exceção é realmente para aqueles casos que é uma exceção. No caso que é a combinação, ela pode ser um cenário mesmo que vai correr e não é uma exceção, tem que ser algo que tem que ser tratado logicamente, não com uma exceção. E vendo esse código aqui feio aqui, a gente tem uma versão um pouco melhor dela aqui, que é esse daqui. Que aqui a gente já começa a ver um pouco de estruturas que encaixam melhor para o nosso problema aqui. No caso aqui, são dois dicionários, né, com objetos aqui. E a gente começa a ter uma classe aqui para usar tipo, um pouco mais, né?
Afinal, a gente tem tipo um comportamento aqui que pode ser repetido, pode ser reusado, que no caso aqui mesmo só pelo fato da gente já ter esse dicionário fica muito mais fácil da gente pegar o valor, então aquele if que a gente tinha lá gigantesco não precisa mais. Aqui um caso interessante, né, que também mostra como que é a dificuldade de modelar. Isso aqui assim, é uma forma legal de fazer com o dicionário, porém um pouco mágico, assim, muitas pessoas talvez numa primeira olhada você não saberia que isso aqui é um DDD, então de repente pode tipo, gerar uma dúvida. Então uma outra forma de fazer isso seria esse dicionário ser multiple array, e aí aqui a gente conseguiria definir um pouco melhor os objetos, né? Poderia ser o to, que é o que eu destinei, que é o destino em si, né? Que aí poderia ser aqui o 16, o from aqui 11 e o price 1.9 aqui. E aí a gente pegaria e fazer um find, né? Para poder encontrar qual que é o preço em si. Isso aqui seria um caminho, assim, e é aquele famoso ponto, né? Esse tipo de decisão é a decisão boa, porque os dois são abordagens válidas, né? Então, assim, não tem um certo ou errado. Se for pensar em performance, esse é muito mais performático do que esse, né? Mas muitas vezes não vai ser isso que vai realmente definir a performance da sua aplicação. Então, aqui tem duas abordagens que são válidas e que não tem um certo ou errado, né? E aí, continuando aqui, a gente tem os planos, ficou num objeto também aqui no dicionário, isso muito mais para poder simplificar, para não ter um banco de dados e tudo mais. Então fica muito mais simples assim. E aqui a gente usa o construtor justamente para poder criar uma instância, né? E que aí com isso a gente já tem um comportamento que já consegue se definir no próprio constructor. E também atributos para poder ser usado internamente. E aí a gente tem a nossa função principal aqui, seria a nossa função pública, que as outras duas funções são usadas só aqui internamente. Que aí a gente aqui, essa versão aqui, essa aqui é a versão completa, desculpa, não é a versão, deixa eu ver, no final eu perdi a versão que estava com o código ainda não refatorado 100%, deixa eu ver, eu perdi mesmo, tá vendo? Não estava usando o Git, tá vendo? Tá nessas coisas aqui, mas a outra versão, para poder mostrar para vocês aqui, estava mais ou menos assim. A gente tinha aqui em cima no Calculate Simulation, a gente chamava de Calculate na verdade. Calculate. E a gente fazia aqui dentro a lógica tanto com preço, né, com plano na verdade, como com sem plano, ficava tudo aqui dentro. E a gente aqui tinha a gente tinha aqui o nosso simulation, tinha uma variável simulation, que esse aqui é o if plane, que ele igual a esse valor. Aqui a gente tinha um valor inicial para essa variável do simulation que vai ser retornado, que seria sem o plano fazer o cálculo, né, que a gente já tinha até... Onde que a gente tinha aqui? Deixa eu ver. Eu tinha. Acho que eu acabei apagando aqui. Mas que seria basicamente fazer o call minutes vezes o dis call price. Basicamente isso. E aqui a gente tem com plano que inicialmente vai ser 0, porque a gente está tratando o cenário que não excedeu, né? Então ele está falando dentro dos minutos que ele tem no plano, então seria zerado. E aí aqui embaixo a gente estava pegando o plano selecionado, né? Utilizando o dicionário, e aqui a gente fazia o cálculo, e esse cálculo aqui estava sendo duplicado aqui. Aqui em vez de ter essa variável aqui, a gente tinha feito, então eu estou desconstruindo a refatoração aqui. Então a gente estava assim antes, não tinha essa variável aqui. E aqui a gente fazia aqui o simulation with plane, que aí seria com o plano, ele teria o valor 0 se tiver
com o plano selecionado, né? E estaria com um tracinho aqui se tivesse sem um plano selecionado, porque aí seria um valor inválido, né? A gente estava retornando esse simulation. E basicamente era isso. E aqui chamava calculate. Deixa eu conferir aqui. Então tem um caso aqui que a gente já está fazendo. Ah, então, daí, voltando lá no código, antes dessa necessidade de voltar ao estado atual, o estado antes da refatoração que a gente fez ao vivo lá. Aqui, o código em si já tem um tipo de return, porque assim, por mais que o if, geralmente, o padrão é você fazer o tipo if com a condição de sucesso, a condição principal, né? Aqui a gente está fazendo o famoso fail fast, né? Então, se tiver com uma condição inválida, que aqui no caso seria sem o preço, porque não achou o destino, eu vou retornar é tudo vazio aqui, que é o que é esperado. E aí depois em si, a gente está aqui fazendo o tratamento padrão, né? Que seria quando tem um preço da chamada, né? Para a gente poder ver se está certo isso aqui, eu vou rodar os testes aqui. Só um minutinho. Então a gente tem alguns testes aqui para poder ajudar a gente. Vou deixar rodando inclusive aqui. Tem um teste falhando aqui, então alguma coisa eu fiz errado aqui, ficou faltando. Então ele não está pegando o valor quando tem o acréscimo, né? Eu vou voltar aqui no código. Então voltando aqui no código. Ah, sim, né? Porque eu tô fazendo besteira aqui, né? Eu tô setando ele para zero de novo, quando não tem um plano selecionado. Agora, sinceramente, eu não lembro. Eu acho que isso aqui a gente poderia colocar aqui em cima. Não estava assim antes, mas acho que a gente pode até colocar. A gente só faz aqui o cálculo do sem plano em si, né? E aqui embaixo aqui a gente faz. Depois que a gente setou, a gente faz o valor inicial, né? A gente voltando lá pro terminal. Ah, passou agora os testes certinho, então tá tudo ok. Tá, então com isso foi legal até no final das contas voltar a fazer esse trabalho de voltar para entender um pouquinho melhor o código, né? Senão a gente ia passar muito rápido. Tá, então essa é mais ou menos a solução que estava antes. E aí se você for ver, inclusive uma coisa que eu não fiz lá, que eu estou esquecendo, tem o tipo lint aqui com algumas regras, né? Então se a gente roda o lint aqui no projeto, ele vai retornar alguns erros. Vamos ver. Tá vendo? Então, assim, retornou 3 erros aqui. E aqui cabe um ponto importante, né? Por que a gente fala que o lint é importante, né? No caso aqui a gente está com algumas regras. Desculpa que eu não gravei aqui a tela do terminal em si. Eu vou voltar aqui e a gente refaz, eu mostro para vocês aqui. Então agora com a tela do terminal aqui. Então, ele veio 3 erros aqui, né? E tudo em cima da mesma função praticamente aqui. Que o calculate tem muitas linhas, né? O máximo é 15, e tem 16. Aqui tem um outro ponto aqui que o simulation ele nunca é reatribuído, né? Qual que é o simulation? Sim, eu poderia colocar uma const porque só não sei se vai falhar porque depois a gente reatribui o valor interno lá. Vou testar isso. Eu acho que vai falhar. Mas aqui tem esse outro erro aqui e tem também o de... Não, no final das contas funciona. Ele só não tem... Ele não é deep a const. Eu achava que era... A gente tem que fazer o freeze ainda para poder realmente poder modificar uma constante. E o outro aqui é que tem a tipo, linha 40 excede o número de colunas, né, que é 100. Então, assim, o nosso próprio lint, o tipo lint é uma ferramenta
e o tipo lint tem outras versões de acordo com cada linguagem. O tipo lint, na verdade, né? O tipo lint tem outras versões de acordo com a linguagem. Sempre tem algum, algum guia para poder e alguma ferramenta automatizada para te dar esse output. No caso aqui do JavaScript é o slint. Então, com eles, aqui a gente já consegue ver que nosso código não está legal. Então, assim, isso é bom, porque se você tem algo automático para te dar esse feedback, é o melhor cenário. Você não tem que pedir para um amiguinho olhar as próprias regras do projeto. E isso, você setando isso no projeto, é importante porque coisinhas bestas a própria pessoa resolve, não precisa passar por um code review para pegar esse tipo de erro que é chato, você ficar contando linhas, né? Não é algo legal. Então, voltando aqui no código, vamos agora fazer a versão final aqui do que a gente chegou. E só para poder passar antes, rapidinho, na configuração do lint, a gente aqui, no final das contas, está usando um tipo lint que a gente mesmo configurou da Visir mesmo, que tem algumas regras padrões lá, que é muito mais regras de análise estática em si, que é a quantidade de linhas por função, por arquivo, quantidade de parâmetros recebidos e tudo mais. Então, se você estiver utilizando o JavaScript, é bem legal você utilizar esse lint aqui, que vai te ajudar bastante a fazer um código melhor. E voltando aqui na refatoração, eu vou pegar aqui o código, foi o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, do que a gente resultou lá, que é aquele código que eu tinha aberto inicialmente. E como vocês podem ver aqui, ficou bem mais simples, né? A gente tem aqui o Calculate Simulation, que era nosso Calculate antes, que aí basicamente a gente consegue ter uma leitura bem boa do que é o principal lógica da nossa classe aqui, que basicamente é esse tratamento de tipo exceção aqui, né? Exceção em questão de que não é o cenário esperado, né? Um cenário alternativo aqui. E aqui nosso principal, que basicamente vai retornar um atributo com cálculo sem o preço. Isso aqui poderia estar numa função, pensando que isso de repente o cliente pode mudar de ideia, mas por enquanto, como não há necessidade, a gente manteve aqui mesmo. E aqui a gente separou a função do cálculo com o plano, que aí é onde tem algumas lógicas a mais, numa função, né? Que aí ficou aqui separado, aqui o código a gente estava tudo junto. Então ficou bem mais legível o nosso código. E se rodar os testes aqui agora, rodando os testes que eu acabei de rodar aqui, deixa eu rodar mais uma vez. Eles passam, né? E se a gente rodar o lint, vamos ver se tem ainda algum erro de lint ou não. Também passou sem nenhum erro. Então, assim, legal esse tipo de feedback do próprio cliente. E também tem essa regra, pode parecer poucas linhas, né? 15 linhas, para dependendo do caso. Pode parecer muito, né? Em casos mais simples, em outros casos mais complexos, com tipo tracket, com tipo orquestração de outras classes, instâncias e tudo mais, pode parecer pouco, mas é um número tipo legal que já dá esse feedback de quando estamos fazendo muita coisa na nossa função. Bem, e foi esse uma parte prática que a gente teve, né? Foi bem legal. Tem um outro ponto, uma outra refatoração que foi muito mais comentado do que feito em si, porque para fazer em si ia levar mais tempo e é bem mais complexa. Que aí, esse sim é um código real, um código que está em produção, que veio lá do sistema de workflow que a gente fez para Dental, que esse aqui quem fez fui eu. Que se você não conhece o Ruby, aqui, esse aqui é um model do Ruby lá, um tipo de record lá. Então ele herda aqui do Application Record, com isso o próprio Rails já tem já te dá várias funções para poder fazer o mapeamento e fazer select, salvar no banco e tudo mais. E aqui a gente tem um penum, que é dele próprio, que até aqui tudo bem, está aqui dentro. E tem aqui a parte aqui do tipo, RM em si, do Active Record. Aqui tem
um plugin que a gente usa, aqui uma validação, e antes de salvar tem essa função de sanitize aqui. Essa função de sanitize já é um reflexo interessante, né? Porque por que diabos você precisaria fazer o sanitize o que está sendo salvo, né? É que você pode receber dados que não estão válidos do front-end e você não fez essa validação antes de chamar o save em si, né? Então, assim, isso que é o famoso código gerado por código ruim. Então, isso aqui é um tratamento de código ruim. Então, o ideal aqui seria ou no próprio front já vir certinho, ou quando estiver construindo esse objeto aqui, o de Perfect, já fazer essa validação aqui, ou fazer o sanitize em si. E por fim, se não tiver como, ainda, até porque se precisar fazer o sanitize mais em outro ponto, criar uma outra classe que faça isso, né? Não precisava ficar aqui dentro o sanitize. Até porque você vê que tem várias funções aqui que são, por mais que são simples, acabam deixando o código um pouco ilegível do que é feito aqui. Se tivesse, não é uma responsabilidade do Perfect em si, poderia estar passando para outra classe aqui pura aqui em Ruby para fazer isso. E aí, tudo bem, esse é um ponto, né? Aí você tem aqui outras funções, que essa mesma aqui, Parallels Activities IDs aqui, eu faço a menor ideia porque que a gente foi preciso fazer isso. Mas claramente não parece ser algo, inclusive ele recebe um Activity ID e aqui tem uma relação com o próprio effects aqui, que seria o self, mas mesmo assim tem action aqui, tem muitas coisas que não deveriam estar aqui, assim. E essa função em si é um pouco daquele exemplo que eu passei antes, né? É um código tipo, procedural, não tem nenhuma regra de negócio aqui dentro, né? Provavelmente foi mais um um código necessário por causa de um código ruim. Então, assim, isso que a manutenção disso aqui é bem complexo, é meio que torcer para nunca precisar mudar isso, porque é bem difícil de entender e o motivo de estar isso aqui, né? Aí, por fim, aqui tem outra parte que não faz muito sentido, que é esse e-mail params, né? Por que um effect teria e-mail params, né? Não faz muito sentido, porque a gente está falando de tipo efeito, que no caso seria aqui um efeito de um fluxo, assim, de uma atividade, a pessoa fez a atividade tal, fez o tipo efeito, aqui no caso seria para enviar e-mail, né? Mas, quer dizer, um dos efeitos é enviar e-mail. E por causa disso que tem esses métodos aqui. Mas não faz sentido isso estar aqui dentro, né? Poderia também estar separado à parte, que aí você tem aqui dentro várias funções que são simplesmente para poder a parte de e-mail em si, para esse contexto de e-mail que não faz sentido estar dentro aqui do effect. E que aí aqui cabe aqui que vem a dificuldade em si, eu acho, né, de modelagem, porque assim, quando a gente está falando no escopo de uma função, até mesmo de uma classe, como lá o TLZ, é fácil você ainda refatorar, você aplicar conceitos que você já aprendeu lendo ou pela vivência em si. Agora, quando a gente está falando de um sistema que tem classes que se interagem com outros, que tem uma complexidade envolvida, muitas vezes fica difícil de você saber separar, isso aqui vai para tal lugar, eu vou ter aqui uma camada aqui de sanitize, de repente, de parses, para poder parsear meus dados, isso vai ser algo comum, ou se isso aqui vai ser somente para esse, no caso aqui, para o effect. Então, assim, essas decisões são decisões que muitas vezes é bom tomar em grupo, né? Nunca a pessoa pode até tipo, liderar esse esforço, mas a decisão em si tem que ser do time. E também essa preocupação de separar a responsabilidade, acho que é um dos pontos básicos lá que ajuda a gente a codificar melhor. E que neste código ruim aqui, a gente vê que não foi utilizado, porque tem muitas lógicas aqui que não precisavam, que nem que split meio address, não tem porque estar dentro de effect aqui. A lógica em si até pode fazer sentido, mas não faz sentido estar aqui dentro, né? Então, esse foi outro código que a gente debateu também sobre ele, né? Mostrando esses pontos ruins aqui que a gente tem. E aí, agora voltando um pouco para a apresentação, né? Tá, então agora a gente viu alguns exemplos, né? E assim, de resumo, o que é importante lembrar é que assim, conhecer a linguagem fundamental,
que nem lá no caso do dicionário lá, às vezes a pessoa não tem conhecimento dessa forma de você criar um objeto e acessar de forma dinâmica e tudo mais. Então, entender a linguagem é importante. Até mesmo no JavaScript, a gente comentou lá do exemplo que muitas vezes a pessoa faz um map para poder encontrar alguma propriedade, algum item daquele tipo array, quando ele poderia fazer um find. Então, assim, tem muitos casos bem simples que a gente acaba meio que na correria não dando uma atenção tanto para a linguagem e, cara, com isso a gente economiza muito trabalho, muitas linhas e codifica bem melhor sabendo a linguagem, que, no final das contas, é a nossa ferramenta de trabalho, né? Não cria código procedural, acho que isso não tem muito por que ser o contrário, né? Porque, como a gente viu, o código procedural ele não traz nenhum entendimento de negócio ou por que ele existe, né? O famoso funciona, não mexe aí. Isso é ruim. Aí pensar, que eu falei agora há pouco, né? Que pensar em responsabilidades nos ajuda a separar e modelar melhor nosso código, né? Que aí a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais à frente aqui. Que aí seria justamente o nosso case aqui que a gente está trabalhando, que o time de cada Natura está atuando, que a gente está ajudando o pessoal da arquitetura da Natura, e parte dessa ajuda envolveu criar uma referência em código, não apenas arquitetural, com os diagramas, que alguns diagramas eu vou apresentar agora, mas também de código em si, que é o que a gente vai ver, que foi o último passo que a gente mostrou no bate-papo de hoje. Então, assim, geral aqui, essa camada de fora é a camada externa, né, que no caso lá são tudo OPI pro REST, a gente está falando de back-end. Então, assim, tem a camada aqui de tipo HTTP, que quem fala com ela é só a camada de infrastructure, e tem o domain, e aí o domain ele não tem conhecimento dessa camada de fora. Então, assim, tudo que precisa ser feito em questão de HTTP, tanto de entrada como de saída, tem uma camada aqui dentro de infrastructure que cuida disso. E aí, indo um pouco mais a fundo nessa arquitetura, a gente tem aqui a camada HTTP, que basicamente é o endpoint, que é o index.js, que nem tem as rotas lá, que as rotas, por sua vez, dentro dela tem renders, que os renders seria como se fosse o controle lá do tipo MVC, que é o que vai realmente fazer o tratamento tanto do input como do output, em questão de HTTP. E aqui, entrando, dando uma mergulhada nesse código aqui, lá dentro, basicamente, a gente tem um render, que esse render, por sua vez, tem uma factory, que é essa factory que vai fazer realmente a cola entre a parte de domain e de infrastructure, porque o domain não tem conhecimento se vai ser salvo aquela entidade ou a própria entidade não tem conhecimento se ela vai ser salva no banco de dados ou não, ou se vai de repente disparar uma mensageria, alguma coisa de fora. Então a ideia aqui, um dos pontos principais aqui foi separar essa responsabilidade em camadas. Então, assim, automaticamente com isso, se você for fazer algum tratamento de algum JSON parse aqui dentro, tá errado, porque isso aqui é código de infra. Quando a gente fala código de infra, é código que é aquele código que a gente faz comunicação com uma outra lib, a gente comunica com outro serviço externo. É código que precisa existir para poder fazer, para poder o sistema funcionar, mas que não é uma regra de negócio em si. Uma formatação de data, por exemplo, seria aqui dentro e não aqui dentro. Então essa é uma distinção importante de ser feita, né? Isso vem do livro lá do Eric Evans, do Domain, Domain Driven Design, né? Que aí ele tem ele acho que foi uma das primeiras pessoas a tocar esse assunto e até hoje acho que é o livro mais famoso sobre esse assunto em si. E beleza, falar é fácil, vamos lá mostrar um pouquinho do código que a gente fez lá, para tentar entender um pouco desses conceitos que eu passei para vocês agora. Aqui para o código, vamos lá. Deixa eu antes trocar aqui só para vocês verem o código, vocês estão ainda vendo a apresentação. Tá, pronto, o código aqui. Vamos fechar aqui. Tá. Então, aqui a gente tem uma torre de exemplo, né? Lá o pessoal chama de torre. Torre seria um microserviço. Então, aqui a gente tem o nosso index.js, o index.js, que é o endpoint que eu comentei lá.
Uma diferença aqui que ajudou a fomentar essa arquitetura e a forçar, inclusive, acaba não sendo legal, mas no caso lá faz sentido e precisa um projeto que tem muitos devs e nem todos com o mesmo padrão de código, com o mesmo entendimento, a criação de como se fosse um micro framework que foi importante, que é o Node.js aqui que foi criado pela gente, tem contribuição deles também, que aqui em si que vai criar o Tipo Express por trás. Então, aqui mesmo a pessoa nem usa o Tipo Express em si, ela usa o Node.js, que aí tem algumas abstrações que a gente faz em cima, algumas configurações de middleware que a gente faz lá no Node.js. E aqui, que eu falei da questão das rotas, né? Então, para a gente poder entender mesmo o que está sendo feito aqui, quais rotas que possuem, que esse serviço expõe, a gente tem que ver aqui o arquivo de rotas. E aqui a gente vai ver como exemplo aqui o checkout, né? Eu vou estar passando por cada camada. Então aqui a gente está na camada tipo HTTP ainda. E aqui a gente tem o tipo adapter. Esse adapter, se a gente for ver lá o código, esse adapter ele recebe um render. Esse render aqui seria que vai fazer o tratamento do que o nosso command vai executar. O command ele é o primeiro nível de domain, né? Então assim, quando vai acessar a camada de domain é pelo command, que aí a ideia é que o command tem uma função única lá, até por isso o nome dele é command, porque ele executa apenas uma ação no sistema, né? Aqui no caso, esse command ele é construído através de uma factory. Se a gente for ver aqui tanto o checkout render, se a gente for ver o checkout aqui, ele é muito simples, porque ele herda de um render padrão aqui. Então ele só subscreve esse onSuccess aqui, que seria o tratamento de quando dá sucesso. Já a nossa factory aqui do checkout command, ela é um pouquinho mais complexa, mas ela basicamente, as factories aqui, as factories, ela usa lá o padrão de factory, bem conhecido, para poder você instanciar algum objeto já. E a ideia aqui é basicamente fazer a cola a nível de infra e domain. Então aqui em cima a gente tem a parte que importa o domain, a gente está o checkout command aqui, e aqui toda a parte que o command, sem saber, depende, né? Ele tem só lá a referência, mas não é de uma forma tipo direta, é via injeção de dependência que a gente passa as dependências dele. Então isso aqui fica facilmente mocável quando a gente precisa testar. Que esse é um dos pontos principais também, a injeção de dependência nesse caso é fundamental, e o grande ganho que a gente tem com ela, por mais que isso possa parecer um pouco mais complexo, é que o teste é muito mais fácil de ser criado e você isolar os comportamentos e os testes em si. Então aqui dentro dessa factory a gente instancia o checkout command em si, passando um repositório aqui do orders e passando o message bus, que seria a parte de mensageria para comunicar com o SNS, aqui no caso da AWS. E aqui embaixo a gente faz um setup de tipo listeners, porque como o command ele é baseado em event emitter, então ele não retorna algo, ele emite eventos. Então tanto aqui a gente está esperando eventos e fazendo uma ação, no caso aqui é simplesmente para log, a gente está fazendo essa ação. E no caso o checkout render lá, os renders também eles executam eventos, até por isso que a função aqui é onSuccess, porque é o evento de sucesso. E agora vendo lá o código interno, se a gente for ver lá do Node.js, o que acontece aqui, começando pelo adapter. O adapter aqui, isso aqui. Ele basicamente vai chamar o create da nossa factory, por isso que toda a nossa factory nossa factory tem a função create, tem que seguir esse padrão, é tipo obrigatório, porque senão não vai funcionar. Então basicamente ele chama esse create aqui para poder instanciar o nosso command, que ele retorna o nosso command. E uma vez retornado o command, a gente passa para o construtor do render em si qual command que ele vai usar. A gente passa o request e response para ele dentro também. Então a gente vendo aqui o render padrão, a gente vê aqui no construtor dele que ele recebe esses dados aqui. E voltando aqui para o Node.js e para o render to function.
seria que a gente chama aqui a função de handle do handle. Então, essa função ele vai fazer o constructor, vai rodar aqui, vai receber vai atribuir esses valores para essa instância aqui, ele vai criar uma instância daquele handler e vai chamar essa função aqui, que basicamente o que ela faz é setar também os listeners padrões aqui, que a gente tem uma lista, vários eventos padrões aqui que podem acontecer, e aqui embaixo o tratamento de cada um deles. E aqui a gente executa o comando execute do command, todos os comandos precisam implementar essa função execute aqui. E a gente passa para ele aqui os dados que foram imputados, aqui como a gente está falando de tipo HTTP, basicamente são o query param, os headers, o body também, são esse tipo de dado que é construído e que assim a gente passa para dentro. Então assim, o command em si ele recebe um objeto, aí não tem conhecimento disso veio de uma query string, da onde que veio. Isso também é bem interessante, é um conceito bem legal, porque você realmente faz o código desacoplado da sua implementação, do seu protocolo de comunicação, né? Então isso da sua camada de transporte aí. E aqui a gente tem um tratamento padrão de tipo erro, que seria retornar 500. Então também com isso a gente consegue também ter um tratamento geral aqui e comum, né? Com isso a gente ganha produtividade também, tanto que se for ver aqui, apenas uma rota usa um render que a gente precisou implementar, o restante usa todos os renders padrões. Então assim, aquela famosa máxima, né? Quando você está usando um framework, alguma lib que te fornece bastante funcionalidade, isso é bom, porque vai te dar produtividade, mas por outro lado é ruim também, porque vai te engessar. Então até um dos pontos que foram conversados, que assim, é legal essa abordagem que a gente fez aqui. Porém, quando for aplicado, tem que pensar certinho se faz sentido ou se vai amarrar mais ainda, porque se você for ver, não é algo tão trivial assim. A aplicação acaba tendo uma complexidade, algumas camadas a mais, que as factories mesmo acabam existindo. Talvez não precisaria num cenário um pouco mais simples, né? Mas no caso lá fez sentido pelo volume de projetos e também por todos esses projetos, esses microserviços, as torres em si seguir esse mesmo padrão, então fez sentido para eles lá. Tá, aí vamos agora, a gente viu toda a parte de infra, né? Agora vamos agora ver a parte do domain em si. Então a gente tem aqui o checkout command aqui, que como eu tinha falado, ele implementa o método execute aqui, ele está recebendo o shopping cart, então até um ponto interessante de se falar é que aqui em si, tanto no Prone Success como aqui no render aqui, o que a gente recebe aqui, ele é muito abstrato, porque realmente aqui a gente não sabe o que é em si. Mas já que no command é importante você colocar o que é, porque você tem um entendimento do que aqui já é a parte de domain em si. Então assim, o command tem que saber que é um shopping cart que está trabalhando. Não poderia ser aqui só data. Data seria um péssimo nome para colocar aqui dentro. Então o primeiro passo que a gente faz aqui é uma validação do shopping cart em si. E aí um outro ponto que eu tinha mostrado para vocês é que um dos padrões que a gente usa aqui é o padrão de entities, né? Então a gente tem basicamente duas entities aqui, a order e a product. E você pode perguntar para mim por que a gente não tem uma entity de cart, né? Como essa aqui é um microserviço de pedido apenas de order, a gente decidiu não colocar o cart, porque seria uma duplicação, porque teria uma torre de carrinho. E essa validação é muito mais transacional desse command em si de checkout do que de tipo outra coisa. Então a gente decidiu por deixar aqui dentro mesmo, o que de repente poderia ser válido separar isso para um outro arquivo aqui, criar uma pasta validators e ter lá essa validação do shopping cart. Mas a gente optou por deixar aqui para ficar mais simples, né? Então, como eu falei, ele é baseado em eventos, então sempre tem que emitir um evento para poder passar para frente. E daí tem que dar o return para não continuar. E aí, caso tipo, dê sucesso, não tiver válido, a gente vai pegar aqui, vai construir o tipo order from shop cart aqui, que é
que é um método estático aqui da nossa entity aqui. E aí depois a gente vê aqui se ele está válido. Se não estiver válido para compra, a gente emite um evento de erro também. E caso contrário, a gente vai criar em si, que a gente chama aqui nosso repositório, que a gente recebeu instanciado lá pela Factory e injetado. E também a gente notifica a nossa mensageria lá, emitindo uma mensagem lá dentro. E por fim a gente emite o sucesso, que aí vai retornar lá para o nosso render e vai mandar o 201 que a gente fez lá no checkout render. E basicamente é isso, assim. Essa que é a modelagem principal, assim, né? Acho que a ideia é muito mais dar uma visão geral, porque realmente entender isso a fundo é muito pela prática, né, implementando em si. E para encerrar aqui, o último ponto que a gente passou foi em cima dos testes, né? Os testes aqui que a gente fez, então assim, começando aqui pela parte de infra, tem os testes de factory, que basicamente são testes de contrato, até por isso que a gente usa o instance off aqui, que aí realmente a gente está vendo se o comando que foi retornado aqui pela factory, ele tem aqui as instâncias corretas, que basicamente é o contrato que a gente está verificando, assim, mais ou menos quase como se fosse um teste de sanidade, porque no final das contas, assim, isso pode parecer besta, mas se alguém por descuido muda lá, quebra todo o sistema, e às vezes para o teste em si não pode cobrir, às vezes não está cobrindo ainda, porque você não tem um teste de integração ou end-to-end para poder cobrir isso. Então é importante a gente fazer esse teste aqui, de forma unitária. E aqui a gente tem o nosso render aqui, que a gente testa também ele. Como eu falei, aqui a gente está na camada de infra, né? Então, nossa preocupação aqui não é camada de domain. Então, o que a gente faz aqui, a gente faz um Mocha, um command. Então, o importante aqui é a integração com o OTP Express em si. Então, a gente precisa subir o OTP Express aqui, por mais que possa parecer meio pesado, porque no final das contas a gente está testando ele em si, faz parte do nosso teste em si. Até no final das contas poderia ser um teste de tipo integração, encaixaria melhor do que um teste de tipo unidade, porque ele tem uma dependência externa, né? Uma dependência nossa em si. Então a gente sobe aqui o OTP Express, né? No primeiro teste aqui, a gente cria aqui o resultado esperado, que vem com esse price aqui, que esse é o resultado que a gente retorna no fake command aqui, ele retorna esse evento de sucesso e com esse dado aqui. E aí quando a gente faz o post, usando aqui o request, a gente faz um post e a gente está esperando que o status code é 201 e que o resultado que veio no body é o que a gente mandou. Que basicamente esse testing aqui em si, o que a gente está testando aqui, deixa eu ver se está aqui aberto ainda, está fácil, cadê o... aqui. O que a gente está testando basicamente é essa linha aqui, que está vindo 201 e que está vindo com o dado que a gente mandou. Então, basicamente, o teste é para isso. E aí a questão do domain em si acaba sendo mocado, porque não é o que a gente está interessado em testar em si. E já um teste de domain aqui, como é baseado em eventos, né, o nosso grande teste aqui seria verificar se foi emitido esse evento de sucesso e que o de falha não foi emitido. Por isso que a gente, quando o caso fosse emitido, a gente ia retornar com erro esse código aqui. Então a gente faz aqui a preparação aqui, né, a gente aqui como é um teste de command, a gente também tem que fazer o mock do repositório em si para ser mais performático, né, para não precisar persistir em banco de dados em si. Assim como do repositório a gente faz também tem um message bus que a gente criou, ele tem um módulo de teste, então a gente também está usando o message bus de teste em si, e não o tipo original. Que aí, com isso a gente consegue mocar essas dependências que são injetadas, né? E aí mais uma vez a importância da injeção de dependências. E aqui a gente faz o ultimate search aqui, que no final das contas é muito mais emitir esse evento e também não emitir esse evento. Assim, acho que o que legal do que foi feito, um dos pontos aqui chaves é realmente a questão dos testes em si, fica muito mais
é fácil de testar e também com o tempo vira uma receitinha, né? Você mais ou menos já sabe como tem uma separação já proposta de camadas e de responsabilidades, que foi aquele ponto que eu tinha comentado, né? E a responsabilidade você vai realmente entender quando você vai fazer uma aplicação inteira, né? E não só refatorar uma função, como a gente fez no começo. Aí que você vai ver a importância de você definir essas camadas, principalmente quando você não está utilizando um framework, essa responsabilidade acaba sendo sua. Até mesmo quando você usa um framework, você também tem que pensar no que você vai usar dos conceitos dele, até por isso é importante entender bem o framework que você está usando, quais padrões que ele utiliza, como que ele deixa você estender isso também, e ver até que ponto que você vai estender além do que ele te fornece. Aqui no caso, como não tinha um padrão, a gente acabou tendo que definir que a estrutura foi essa. E é isso, pessoal, assim, deixa eu ver, o próximo slide já seria já a parte 2 aqui. Então, é isso, pessoal, obrigado, espero que esse resumo ajude vocês aí um pouco aí, porque eu sei que o vídeo inteiro é muito mais longo, então eu acho que vai ser melhor consumir esse conteúdo aqui resumido. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.